momento, tá bom? Porque agora eu não consigo mais ver vocês, então eu não consigo nem ler o chat. Por favor, podem parar a minha fala e me interromper, não tem problema, tá bom? Tá certo. Obrigada, então. Vou começar. Então, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai lembrar a fisiologia da coagulação da hemostasia e vai falar um pouco de semiologia, e a partir da semana que vem a gente vai falar das doenças da coagulação, tá? Eu vou perder bastante tempo essa tarde de hoje para a gente lembrar pontos muito importantes da fisiologia, porque senão a gente não consegue entender os sinais e os sintomas das doenças da coagulação, tanto das doenças que sangram, quanto das doenças que trombosam, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é o conceito de hemostasia. A coagulação, na verdade, ela é só um ponto da hemostasia. Tá? A hemostasia é uma série complexa de fenômenos biológicos que englobam toda a resposta à lesão tecidual e vascular e que levam o objetivo de manter o equilíbrio da fluidez sanguínea. Então, quando a gente fala de hemostasia, a gente quer tanto o controle da hemorragia quanto o controle da trombose, para que se mantenha a fluidez sanguínea adequada, o equilíbrio fisiológico do corpo, tá bom? Então, a gente tem internamente vários fatores que regulam para a gente não sangrar e para a gente não trombosar. A hemostasia é esse equilíbrio, tá bom? Então, quando a gente fala só da coagulação, a coagulação é uma parte da hemostasia. A hemostasia ela vai se completar com 3 etapas. A hemostasia primária, que tem a ver com a ação plaquetária, a hemostasia secundária, que é a coagulação propriamente dita, né, que a gente fala vulgarmente coagulação, né, mas a coagulação é só uma etapa da hemostasia, e a hemostasia se completa com a fibrinólise, que é a destruição do coágulo feito, né, o consumo dele, para que volte a fluidez normal daquele vaso, daquele tecido. Então, a hemostasia ela é completa quando ela tem um equilíbrio hemostático, ou seja, os mecanismos procoagulantes e os mecanismos anticoagulantes estão atuando equilibradamente. Todas as vezes que a gente tiver essa balança pendendo para um lado, a gente vai tender ou a trombosar ou a sangrar, tá? No nosso equilíbrio fisiológico, a gente tem o controle desses mecanismos. A aula de hoje, justamente, é esse o objetivo. Gente, eu acho que tem alguém querendo entrar. Eu vou dar uma paradinha para ver quem que é, tá? Tá todo mundo vendo de novo? Sim. Tá ótimo de novo? Tá, perfeito. Tudo certo. Então, vamos continuar. Então, toda vida que a gente tiver a lesão tecidual, a gente vai ter um desequilíbrio dessa nossa balança. Há mais ou menos 20 segundos depois de uma lesão tecidual, né, a gente vai ter vários mecanismos que vão assegurar que a gente não morra sangrando, né? Então, um dos mecanismos mais importantes é a ação do colágeno. Esse colágeno exposto pela lesão do vaso vai fazer com que as plaquetas sejam aproximadas a esse tecido vascular, né? Que a plaqueta está circulando no sangue, e ela vai formar o primeiro tampão, que é o chamado plug primário ou tampão plaquetário. Esse tampão de plaqueta vai depender de vários mecanismos, do fator de von Willebrand, da ação da inibição do óxido nítrico para diminuir a vasodilatação e aumentar a vasoconstrição, entre outras coisas, tá? E a gente vai lembrar rapidamente sobre essas coisas que ajudam na hemostasia primária. E depois que essa hemostasia é estabilizada, e junto com ela, antigamente não se tinha um conhecimento tão importante quanto a gente tem hoje dos mecanismos de coagulação. Antigamente a gente achava que a plaqueta tinha uma ação completamente separada da fibrina. E hoje a gente sabe que
a ação da plaqueta é muito importante para ativar a fibrina. E os próprios fatores que estão ativando a fibrina, como a protrombina, reativam outros fatores de coagulação a manter essa formação do coágulo. Antigamente, a gente não tinha esse entendimento tão profundo. Nós vamos ver essas etapas separadamente para poder vocês entenderem como se dá a coagulação. Mas essas etapas acontecem simultaneamente. E a plaqueta, ela, hoje em dia, ela está, além de envolvimento na hemostasia primária, também tem envolvimento na hemostasia secundária, na formação da fibrina. Então, a gente vai ter dois grandes fenômenos na coagulação, na etapa que é a coagulação. Depois, a gente vai ter a etapa da fibrinólise completa a hemostasia. Esses dois pontos são a hemostasia primária e a hemostasia secundária. A hemostasia primária é composta por todos os fenômenos vasculares e pela adesão, ativação e agregação da plaqueta, formando esse trombo branco ou primeiro plug hemostático. Então, tudo que tiver ação do vaso e da plaqueta, e envolvimento dela, vai estar nessa contribuição da hemostasia primária. E tudo que está na formação da fibrina estará na constituição da hemostasia secundária. Então, a cascata de coagulação propriamente dita, com as suas vias intrínseca e extrínseca, vão estar englobadas nos conceitos de hemostasia secundária. Então, para a gente entender a hemostasia primária, a gente precisa entender como o endotélio trabalha. Eu vou sair só um pouquinho, que eu acho que alguém saiu. Só um minutinho, tá? Tudo bem? Apresentando de novo? Sim, tá tudo certo. Então, como que o endotélio participa da hemostasia primária? Através dos espasmos miogênicos locais do vaso, né, que vão estar com envolvimento aí de vários hormônios, né, especificamente com a ação do tromboxano, né, que vocês lembram do metabolismo do ácido araquidônico. À medida que a gente tem a exposição de fosfolípidos celulares do endotélio, a gente vai ter a ativação do ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele tem duas vias mais importantes, a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase. Essa via da ciclooxigenase ativa a prostaglandina e, consequentemente, ativa o tromboxano. A prostaglandina vai ser responsável pela dilatação e inibição da agregação plaquetária e o tromboxano vai ser responsável pela vasoconstrição e promoção da agregação plaquetária. Então, todas as vezes que a gente dá remédios que vão inibir essa via da ciclooxigenase, a gente vai ter uma dupla disfunção da plaqueta. Por quê? Porque tanto a gente vai estar inibindo a agregação dela, como a gente não vai estar promovendo a agregação dela. É por isso que anti-inflamatórios hormonais, AS, que é o anti-inflamatório mais conhecido e mais antigo, a aspirina, ela vai atuar nessa via, dificultando a agregação plaquetária. Então, a gente tem que entender que o vaso precisa da plaqueta para ele poder ter essa capacidade aumentada de agregação plaquetária e de vasoconstrição. Então, a gente vai ter, na hora que tem a lesão e a exposição do colágeno, a ativação dessas vias secundárias que vão chamar a plaqueta para esse tecido. A plaqueta vai aderir a esse tecido através de alguns fatores que eu ainda vou mostrar para vocês, como o fator de von Willebrand. Após essa adesão, a plaqueta ela vai sofrer um processo de ativação, vai estimular a produção de substâncias que vão ajudar nessa agregação plaquetária, inclusive o próprio tromboxano, e aí as plaquetas vão conseguir, ativadas, formar o primeiro plug de plaqueta. Então, a gente vai ter a vasoconstrição do vaso, a adesão plaquetária, a secreção plaquetária e a agregação plaquetária. Enquanto isso, a fibrina está começando a ser ativada e, por fim, a fibrina se junta à plaqueta, formando o coágulo propriamente dito, né? Que aí a gente vai fazer a segunda etapa da coagulação.
Então, essa fase primária aqui, até a agregação plaquetária, é a hemostasia primária. E ela vai ser composta de várias substâncias de várias etapas. A principal coisa a entender é a ação do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é esse pontinho aqui preto, preso à célula do endotélio. Esse fator, ele é responsável pela adesão plaquetária. E ele vai fazer isso através de uma glicoproteína. As glicoproteínas do grupo 1B, especificamente 1B9. A plaqueta se liga ao von Willebrand através dessa glicoproteína, quando, então, o von Willebrand está ativado pela exposição do colágeno e a lesão vascular. Aí, essa plaqueta vai aderir a esse vaso, vai ficar ativada, e com a ativação dela e liberação de tromboxano por ela mesma, ela vai, então, agregar-se, né? E vai formar o primeiro plug de plaqueta. Então, a gente vai ter tanto a glicoproteína 1B, como as glicoproteínas entre as plaquetas. A principal glicoproteína conhecida, em que inclusive medicações atuam nela, é a glicoproteína 2B3A. Uma vez a plaqueta ativada, ela vai estar com essa glicoproteína bem ativa, e é através dela que se dá a agregação plaquetária. Então, medicações como clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário mais específico, ticlopidina, entre outros, vão atuar justamente aqui, nessa glicoproteína 2B3A. Por isso que vocês vão ver muitos protocolos de infarto agudo do miocárdio sugerir a dupla agregação plaquetária. Você dá o AS, aí você bloqueia a via da ciclooxigenase, e você dá o clopidogrel, que aí você bloqueia essa seleção, essa ativação específica da glicoproteína. Então, em algumas situações como um infarto agudo do miocárdio, que é muito grave, sugere que a dupla agregação plaquetária possa diminuir a formação dessa plaqueta, principalmente em vasos que tenham gordura, né, que tenham arteriosclerose. Então, algumas doenças podem se favorecer com a diminuição da agregação plaquetária. E a gente tem drogas específicas para isso hoje em dia. Então, é muito importante que vocês tenham em mente a ação dessas glicoproteínas como importantes instrumentos para a adesão, principalmente com o von Willebrand, e para a agregação plaquetária. Aqui só para ilustrar para vocês como que funciona o fator de von Willebrand. Ele é um polímero, né, preso à célula do vaso, do endotélio, e ele tem uma enzima que regula ele. Né? Depois que o vaso volta ao normal, essa enzima chamada ADAMS13, ou metaloprotease, ela cliva o fator de von Willebrand, inibindo essa adesão plaquetária. Se por acaso a gente tiver algum erro no metabolismo dessa enzima, ou alguma coisa autoimune que esteja ativando o vaso, né, como doenças como lúpus, outras doenças autoimunes, vasculites, essa von Willebrand pode ser ativada constantemente por uma falta da ADAMS13, né, você não ter a ADAMS13 de forma adequada. E aí você vai ter o polímero de von Willebrand sem clivagem, ou seja, sempre ativo. E isso leva a uma doença que é chamada de PTT. A gente, infelizmente, não vai discutir sobre essa doença, a gente vai falar da púrpura mais comum, que é a PTI, mas eu não vou cobrar de vocês essa doença, é só para vocês entenderem como é importante o metabolismo do fator de von Willebrand. Que quando você tem ele hiperativado, você pode ter uma doença, e quando você tem ele em falta, você pode ter outra doença. Quando ele está hiperativado, você pode ter uma doença trombótica, e quando você está com ele hipoativado, uma doença hemorrágica, porque você não teria adesão plaquetária adequada. Tudo bem, gente? Eu vou dar só uma paradinha, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Só um pouquinho. Tudo bem? Todo mundo vendo de novo?
Sim. Vamos continuar. Então, as plaquetas, que células são essas? Elas são células pequenas, discos redondos. Elas são células anucleadas, elas não têm núcleo, né? Elas são, na verdade, fragmentos de uma célula maior, que é o megacariócito. E ela se dá, a produção e controle da plaqueta, por um hormônio chamado trombopoetina. Esse hormônio é que nem a eritropoetina, muito importante para a produção das células da medula, inclusive para a produção de outras células, não só das plaquetas, tá bom? A plaqueta, então, é uma célula que não produz núcleo e que não pode se reproduzir. Ela é produzida por outra célula maior, que é o megacariócito. Geralmente, a produção de plaquetas por um megacariócito, que é uma célula que mora dentro da medula óssea, né, no tutano do osso, o megacariócito vai produzir de 1.000 a 5.000 plaquetas, né? E a contagem normal de plaqueta varia entre 150 mil a 400 mil, tá bom? Porque a produção é muito diária, muito intensa. Então, por isso, esse valor de parâmetro tão alto, tá bom? Se a gente dosar várias horas do dia, a nossa contagem de plaquetas, a gente vai ter uma produção muito variada. Por isso que temos esse parâmetro aí maior, né, para a produção plaquetária. 1/3 das plaquetas fica retido no baço. Isso é normal, tá? 1/3 do que a gente produz fica preso no baço, porque o baço tem essa função, né, de sequestrar células, principalmente células velhas. Como a plaqueta é uma célula muito pequena, esse controle aí fisiológico ele é muito intenso, né? A plaqueta acaba sendo mais presa ao baço do que seria ideal, mas isso não atrapalha o fisiológico. O fisiológico é justamente esse. A gente tem uma variação muito de plaquetas na produção, produzir bastante, e a gente também tem um sequestro razoável pelo baço. Esse é o fisiológico. Bom, e as plaquetas, como a gente já comentou, elas vão ter essas glicoproteínas presas à membrana dela, que vão ser responsáveis pela adesão e pela agregação. Como eu falei para vocês, a 1B, a glicoproteína 1B, é responsável pela adesão ao von-Willebrand. A gente vai também ter a glicoproteína 1A, que vai ser aderida pelo colágeno. Tá bom? É um colágeno do endotélio. Então, a gente não tem só o von-Willebrand como fator de adesão, mas é o principal, tá, gente? E a gente vai ter outras glicoproteínas, como a 2B3A, que são responsáveis pela agregação plaquetária e pela ligação plaqueta-plaqueta. Aqui, para vocês poderem ver, então, lembrarem, né? Aqui, no lado direito, um sangue normal, um esfregaço de sangue normal, com as hemácias, que são essas células vermelhinhas, redondas. Os neutrófilos segmentados, que são essas células com o núcleo roxinho. E a gente vai ter as plaquetas, ó. Vocês vejam que são esses pedacinhos de roxinhos livres no sangue, ó. Né? Essas daqui são as plaquetas. Olha como a plaqueta é pequenininha comparada ao tamanho da hemácia, né? Aqui a gente até tem uma plaquetinha maior, mas a grande maioria das plaquetas ela é bem menor que a hemácia. Isso que é o normal. Aqui a gente tem um conjunto, aqui à esquerda, no superior, a gente tem uma setinha apontando para uma plaqueta normal, uma setinha bem à esquerda, e a gente tem outra setinha vermelha apontando para um monte de plaqueta grudada. Isso pode acontecer quando a gente vai fazer a lâmina, tá? Isso é normal, não tem nada de anormal, é uma agregação plaquetária somente. Elas estão grudadinhas umas nas outras, né? Por causa da ativação que acontece no tubo do hemograma. Por isso que dentro do tubo do hemograma tem que ter um anticoagulante, que geralmente é o EDTA, tá? Mas a gente pode usar outros anticoagulantes dentro do tubinho de hemograma, para justamente não agregar as plaquetas. E vocês vejam que nessa foto, à esquerda, mais baixa, eu não sei se o meu mouse está mostrando, gente? Sim. Tá? Então, a gente vai ter uma hemácia, e vocês vejam essa outra célula do lado. Isso aqui é uma plaqueta. Aí eu pergunto para vocês, essa plaqueta é normal? Olha o tamanho dessa plaqueta. Então, isso aqui não é uma plaqueta normal. Isso aqui é uma macroplaqueta. Entendeu? É como se fosse o reticulócito para a hemácia.
tá? É uma plaqueta gigante. Então, o normal da plaqueta é ser esse pequenininho aqui, olha o tamanho dessa. Então, aqui nós vamos estar diante de uma doença que a gente vai comentar semana que vem. Tá bom? Então, vejam como, por isso que eu estou dando essa aula de fisiologia. Porque se a gente não entender bem, ou relembrar bem a fisiologia, a gente acaba não conseguindo entender a doença hematológica. Então, vamos continuar. Aqui é o megacariócito. Eu adoro essa célula, tá, gente? Sou apaixonada por ele. É uma célula grande, tá? E é uma célula que não mora no sangue, ela mora dentro do osso, na medula óssea. Vocês vejam que ela é uma célula que tem um citoplasma grande, tem um núcleo grande, bem escuro, bem denso, né? Quando a gente não tem um núcleo desse jeito, a gente não está diante de uma célula madura, tá? Todas as vezes que vocês verem alguém comentar sobre leucemias, é quando a célula tem esses núcleos muito frouxos, não é uma célula de núcleo denso, assim. Isso aqui é uma célula bem madura, bem diferenciada. Então, essa aqui é o megacariócito. E vocês vejam, o citoplasma dele é bem grande, e vocês vejam as plaquetinhas saindo, sendo produzidas. Que coisa linda, né, gente? Como é lindo demais. Então, vocês estão vendo aqui a produção de plaqueta como se dá, por várias células dessas dentro da medula óssea. Então, aqui e aqui outro megacariócito também produzindo plaqueta. Então, a função da plaqueta, ela tem várias funções, né? Ela tem que aderir ao vaso, a função de plaqueta com a parede vascular, de adesão. Ela tem a função de agregar plaqueta com plaqueta. Ela tem a função de secretar substâncias que vão estimular a agregação plaquetária, como a gente já comentou. E a gente tem a função ainda da plaqueta de procoagulante. Antigamente, a gente não sabia que a plaqueta tinha essa função, mas a plaqueta, através dos fosfolípides plaquetários, ela ativa a cascata de coagulação, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a plaqueta ainda tem a função de ajudar como fator de crescimento. Isso foi uma descoberta que, nos últimos anos, tem ajudado muito. No Brasil, a gente tem universidades, como a Unicamp, focando muito nesse fator de crescimento plaquetário para produzir gel de plaqueta, para ajudar na cicatrização óssea de cirurgias de pacientes com falciforme, de pacientes com traumas ósseos de necrose, de osteomielite. Então, os fatores de crescimento produzidos, estimulados pela plaqueta, estão sendo muito estudados. A gente ainda tem muita pergunta e pouca resposta. Infelizmente, as pesquisas andam mais devagar do que a gente deseja, né, gente? Vídeo Covid. Mas a ciência demonstra que vale a pena o ser humano acreditar nela, né, à medida que a gente vê vacinas surgindo tão rápido. Então, isso tudo se dá pelo nosso estudo, pelo nosso esforço intelectual. E cada vez mais, então, a gente está conseguindo entender melhor esse fator de crescimento plaquetário. Esse PDGF, né, que estimula a multiplicação de células lisas, dos músculos lisos de vaso e acelera a cicatrização. Infelizmente, ainda não está liberado esse gel de plaqueta para uso clínico, apenas em estudos clínicos, em clinical trials. Não se pode fazer isso ainda, né? E enquanto a ciência não responde todas as perguntas sobre os riscos e benefícios de um tratamento, o médico ele não pode usar um tratamento que não seja efetivo, né? Porque senão a gente se confunde com charlatanismo. E nós não somos charlatães, a gente faz sempre a medicina baseada em evidência. Há alguns anos é assim que a medicina tem se comportado, justamente para poder fazer as coisas sedimentadas no conhecimento e responder perguntas sobre eficácia, sobre melhoras, sobre resultados, né? E a sociedade precisa disso, então a gente precisa da ciência para poder dar esse retorno. Então ainda não se está legalizado o uso de gel de plaqueta, somente em estudos clínicos, tá? Quem sabe no futuro a gente vai ter esses fatores como tratamento para algumas doenças ou ajuda para algumas doenças. Tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre plaqueta? Vocês estão tranquilos? Até agora, acho que eu falei algumas coisas novas e a maioria vocês já conheciam, né? Tudo bem? Vamos continuar? Tudo certo, prof. Pode ir? Agora a gente vai falar sobre
a coagulação secundária. Para a gente falar sobre a coagulação secundária, a formação da fibrina, a gente tem que falar sobre os fatores de coagulação. Por favor, não se assustem, tá? Eu não quero que vocês decorem os fatores de coagulação, os nomes deles. Eu só vou pedir para vocês que na prova e no dia a dia de vocês, quando vocês forem escrever alguma coisa sobre a coagulação, por favor, usem o algoritmo romano, tá bom? Porque foi assim que foi sistematizado os fatores de coagulação. Não usem 1, 2, 3 algoritmo algébrico normal, porque eu vou até não descontar nota na prova, mas não fica elegante, visto que a nomenclatura é em algoritmo romano, tá bom? Então, nós vamos ter fatores de coagulação de 1 ao 13. Eu não quero que vocês decorem todos, apenas quero que vocês tenham em mente alguns nomes, porque podem estar em textos que vocês vão ler ou em coisas que vocês podem usar no futuro, tá bom? Então, por isso que eu mostro esse diapositivo, para vocês terem um recurso para lembrar nomes, tá? Mas não vou cobrar isso na prova. O fator 1 é o fator fibrinogênio. A gente muitas vezes vai falar fibrinogênio, por isso que é interessante saber que o 1 é o fibrinogênio. O fator 2 é a protrombina. O fator 3 é também chamado fator tissular ou tromboplastina. O fator 4 é o cálcio. A gente fala muito como cálcio, fala pouco sobre fator 4, né? Mas fator 4 é o cálcio. O fator 5 é também chamado de fator lábio ou proacelerina. O fator 7 é chamado de proconvertina, ou também acelerador da conversão da protrombina. O fator 8 é chamado de fator hemofílico, ou globulina anti-hemofílica, porque a hemofilia mais conhecida tem a ver com o fator 8. A gente vai discutir isso na próxima aula. O fator 9 é conhecido também como fator componente tromboplastínico, ou fator Cushing. O fator 10, conhecido como fator de Stutt-Power. Esses vocês vão ver muito pouco, porque a gente não usa mais epônimo atualmente, graças à modernidade, né, gente? Mas foi Stutt-Power que descobriu esse fator, então ele tem o nome dele. Mas o fator 10 é o que a gente mais usa. Fator 11 é também chamado de fator anti-hemofílico C. O fator 12 é chamado de fator de Rajma, outro epônimo um pouco usado. E o fator 13 é chamado de estabilizador da fibrina. Tá? Mas a gente usa geralmente o fator 13 mesmo. Então, esse diapositivo é mais como uma curiosidade. Então, gente, o que é que vocês precisam entender da hemostasia secundária? Tudo que a gente falar da formação de fibrina, a gente tem que entender que para formar a fibrina, para formar o coágulo propriamente dito, a gente vai ter que ativar a protrombina. Então, se vocês tiverem isso em mente, que a protrombina vai ter que ser ativada, vocês dificilmente vão esquecer a cascata de coagulação, tá bom? Por quê? Porque você vai ter que ter a formação de algum ativador da protrombina. Essa formação do ativador da protrombina pode vir pela via intrínseca e pode vir pela via extrínseca. O que interessa é que esse ativador da protrombina vai despertar a ação da trombina para ativar o fibrinogênio em fibrina. Entendido? E a protrombina, então, ativada, ela vai se chamar trombina e ela vai fazer com que o fibrinogênio forme a fibrina, que é o coágulo. Então, a protrombina é a trombina inativada, e quando ativada por esse fator, ativador da protrombina, vai virar trombina, e a trombina, uma vez ativada, vai ativar o fibrinogênio e fibrina. Então, é o fator 2 ativando o fator 1. Sempre o final da cascata vai ser esse, o 2 ativando o 1. Então, a gente vai ter dois mecanismos de ativação desse fator, de ativador do fator 2. A gente vai ter ou a ação da via extrínseca ou a ação da via intrínseca. Então, teve o trauma do tecido. Na hora que teve o trauma do tecido, a gente vai ter a liberação do fator 3 pelo próprio trauma. Esse fator 3 ele vai ser ativado pelos fosfolípides da célula do tecido, do vaso e do tecido,
e pelas lipoproteínas livres ali no tecido. Aí esse fator 3 vai ser ativado, que é chamado fator tecidual. Esse fator 3 vai ativar o 7, que vai estar ali correndo na corrente sanguínea. Esse 7, junto com o cálcio, vai ativar o fator 10. E adivinha, o 10 ativado vai ser, né, vai se juntar aos fosfolípidos do tecido, ativando o 5, que vai ser o ativador da proteína. Então, quem que é o ativador da proteína? É o 10 com o 5. É o casamento com 10 com 5, né? Eu falo para vocês que é o casamento da Rebeca com o Bressa, né? Sendo que eu sou o 10 e o Bressa é o 5. Entendido? Tá? Então, o 10 com o 5 vai ativar a protrombina. Então, esse é o mecanismo extrínseco da coagulação. O mecanismo intrínseco da coagulação. A gente vai ter o trauma do vaso, do tecido. Esse trauma vai ativar o 12. E o 12, então... vocês estão me escutando, gente? Sim. Vocês não podem me interromper se estiver aguardando. Esse trauma vai ativar vai ativar o 12, né? E olha aqui o pulo do gato. Os fosfolípides plaquetários também vão ativar o 12. Então, isso aqui era um conhecimento que a gente não tinha anteriormente. Então, eu estudava a cascata e não compreendia, né, como que o 12, às vezes, podia funcionar separadamente, ou por que o 12, às vezes, a cascata acontecia mesmo sem a noção de que o 12 estava sendo ativado pelo tecido. Por quê? Porque a gente sabe que o 12, que o fosfolípide pode ativar diretamente o 11, e não necessariamente tem que passar sempre pelo 12, tá? Então, por isso que hoje em dia, antigamente, a gente tinha algumas pessoas que nasciam com deficiência do 12 e não sangravam, né? Tinham partos normais, tinham cirurgias normais, e a ciência não conseguia explicar. Hoje a gente sabe que nem a deficiência do 12 não é tão importante, tanto que o 12 não é considerado um fator hemofílico, não é uma doença. Por causa disso, porque a gente sabe hoje que a ativação plaquetária pelos fosfolípidos plaquetários, né, na hora que as plaquetas são ativadas, esses fosfolípidos plaquetários expostos no sangue vão conseguir ativar diretamente o 11. Então, esse conhecimento nos fez entender que o 12 não é tão importante quanto a gente achava antigamente. Mas uma vez o 12 ativado, ele existe porque a natureza é sábia, e a natureza tem que garantir que a gente não morra sangrando. Então, a gente tem a ativação do 12 ativando o 11. E o 11, junto com o succinogênio, né, vai ficar realmente ativado, que é outra substância do tecido vascular. Uma vez o 11 ativado, ele vai se juntar com o 9. E o 9 também vai se juntar com o 8. E a gente sabe hoje em dia também que esses fosfolípidos plaquetários podem ativar o 8 com o 9 espontaneamente. Então, mais uma vez, a gente sabe que a plaqueta pode agir aqui na via intrínseca, ativando o 8 com o 9. Não só como a gente achava, que somente a ativação do 11 iria ativar o 9. Então, a gente também sabe que os fosfolípidos podem ativar esse complexo chamado complexo tenase, que é a ativação do 8 com o 9. E adivinha o que o 8 com o 9 junto fazem? Ativam 10. E o 10 ativado vai se juntar com o 5, que é, né, o casamento Bressa e Rebeca, 10 com 5, ativando a protrombina e a trombina. Então, tudo que vocês tiveram da via extrínseca e da via intrínseca vai ter a formação do ativador da protrombina, que é a junção do 10 com 5, ativando o fator da trombina, que vai virar trombina, que é o fator 2, e, por consequência, o 2 ativa o 1, formando a fibrina. Então, resumindo esse diapositivo, é um resumo. Via intrínseca, via extrínseca, a ação do cálcio no finalzinho da via extrínseca aqui, e nas duas últimas etapas da via intrínseca, até chegar no 10, do 8 em diante, a gente vai ter a ação do cálcio também, a gente vai ter a ação dos fosfolípidos plaquetários na via intrínseca, e a gente vai ter a ação dos fosfolípidos tecidual nas duas vias. E, por fim, a gente vai ter a ativação do 10 com 5
formando o ativador do 2 e a formação da fibrina através do fibrinogênio. Então, essa aqui é a cascata de coagulação, tá bom, gente? Eu vou agora falar rapidamente sobre a função de alguns desses fatores de coagulação, que às vezes passa desapercebido na prática clínica, né? As pessoas não se atentam que, por exemplo, a falta do cálcio pode gerar um sangramento, né? Vou contar para vocês uma situação clínica, para vocês poderem, então, entender por que o cálcio é tão importante. Pacientes que chegam pós-traumáticos no hospital, né? Um paciente chegou, por exemplo, com uma ruptura esplênica, perdeu muito sangue dentro do abdômen, teve que ir para uma cirurgia para tirar o baço. Nessa cirurgia, ele começou a sangrar mais, e o médico já tinha transfundido umas 10 bolsas de sangue. E aí o médico não consegue entender porque ele não para de sangrar. O que está acontecendo? Dentro da bolsa de sangue, vocês estão vendo lá com a margarida, existe um conservante. Esse conservante da bolsa de sangue, para que o sangue possa ficar viável, né, 40 dias, geralmente, a massa ficar viável 40 dias, existe um quelante do cálcio dentro dele. Esse conservante, ele geralmente é o CPDA1, que é um quelante do cálcio, é um citrato, que a gente chama. Esse sal, ele precipita o cálcio. Então, quando você dá muito sangue para as pessoas com bolsas que têm citrato, o paciente pode chegar a um momento, depois de uma hipertransfusão, ou de uma transfusão maciça, a ter sangramentos espontâneos por causa da falta de cálcio. E aí você tem que dar os ampolinhas de gluconato de cálcio. Então, é uma coisa muito simples de se resolver no ato cirúrgico, né? Você vai ali, dá o gluconato de cálcio para o paciente, ele vai diminuir o sangramento. E claro que na hipertransfusão tem outras situações, como a diluição dos hemocomponentes relacionados aos fatores de coagulação, né? Mas, muitas vezes o médico lembra de dar o plasma, de dar o crio precipitado para diminuir a falta de fatores de coagulação, mas ele não lembra de dar o cálcio, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, para tentar que situações de falta de cálcio, a transfusão é uma delas, mas a gente tem outras, inclusive mais comuns do que a hipertransfusão. A gente tem as pessoas que têm hipocalcemia por causa de remédios, por causa de doenças, né? E essas situações clínicas de hipocalcemia devem ser tratadas com urgência hematológica, porque o paciente pode ter sangramento coercitivo, né? Muito bem. A protrombina, né, gente? A protrombina é fundamental, né? A protrombina, se a gente não tiver ativação da protrombina e trombina, a gente não forma o coágulo. Então, eu deixei esse diapositivo para vocês terem na cabeça de vocês onde é produzida a protrombina e por que é tão importante, às vezes, algumas situações clínicas, a gente saber o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a produção da protrombina. A protrombina, ela é uma proteína instável produzida especificamente no fígado, diferente de outros fatores da coagulação. Por exemplo, o fator 8, ele não é produzido só no fígado, ele tem uma produção muito pouca no fígado. A produção do fator 8 se dá principalmente pelo vaso, pelo endotélio, assim como também se dá o fator de von Willebrand. O próprio tecido vascular que produz o fator 8 e prende o fator 8 à célula do vaso, junto com o fator de von Willebrand. Claro que tem na circulação sanguínea também, mas o endotélio é rico em fator 8 e de von Willebrand. Tá? Os outros demais fatores da coagulação são produzidos praticamente todos no fígado, tá bom? E a protrombina é o principal. A protrombina, para ela ser produzida no fígado, ela precisa da vitamina K. Então, todas as situações que a gente tiver falta de vitamina K, a gente pode ter dificuldade da pessoa parar de sangrar, a pessoa formar o coágulo da fibrina, entendido? Então, por isso que as deficiências de vitamina K devem ser tratadas. Os bebezinhos que nascem, que podem ter alguma deficiência congênita de vitamina K, se aplica a vitamina K já no pós-nascimento, justamente para evitar essas coagulopatias de consumo no nascimento, e isso diminui muito, né, essas alterações. Você também tem situações de insuficiência hepática,
em que a pessoa não consegue produzir a vitamina K, ou de insuficiência de absorção de vitamina K por causa de deficiência na produção da via biliar, né? Então, a vitamina K, para ela ser absorvida, ela precisa da emulsificação, da questão da gordura nas vias digestivas, né? Então, a gente precisa da bile para absorver bem a vitamina K. Então, situações que a gente não tem uma absorção adequada de vitamina K, a pessoa pode sangrar. Os fatores dependentes de vitamina K são o fator 2, que é a protrombina, o principal de todos, o fator 7, o fator 9, que está na via intrínseca, o fator 10, a proteína C e a proteína S, que a gente vai falar delas na inibição. Algumas drogas, alguns remédios, como o Marevan, por exemplo, são inibidores da vitamina K. E é assim que eles atuam para deixar a pessoa anticoagulada, tá? Só que eles vão ter ação na proteína C e na proteína S, que são os inibidores da coagulação. Então, esses tipos de medicação, eles no começo que você começa a dar eles têm mais uma etapa trombótica do que hemorrágica, do que proteção de coagulação, de trombose. Então, você às vezes precisa dar 2 coagulantes juntos, em alguns desses medicações que são inibidores da vitamina K. Esse assunto eu vou abordar mais quando a gente for falar mais para frente de tratamento e de trombose, tá bom? Então, só para ficar na mente de vocês, quais são os fatores dependentes de vitamina K? O 2, o 7, o 9 e o 10, a proteína C e a proteína S. Mais para frente a gente aborda isso de novo. E, por fim, o fibrinogênio. Né? O fibrinogênio, assim como a protrombina, é essencial. Se a gente não tiver o fibrinogênio, a gente não tem fibrina. É muito importante vocês entenderem por que o fibrinogênio ele é muito raro a gente ter uma deficiência na produção dele. E é muito raro a gente ter uma deficiência congênita nele. Tá? Existe mais de 3 focos genéticos na produção do fibrinogênio. Ele é uma proteína que é de alto peso molecular, ela é produzida especificamente no fígado, ela é extravasa para os espaços intersticiais, só que ela só pode ser ativada pela ação da trombina, né? A gente precisa da trombina para o fibrinogênio poder virar fibrina, e é ela que é o fibrinogênio que é responsável. É muito importante vocês terem em mente isso, porque situações clínicas raras, mas que podem acontecer, e que estão acontecendo atualmente, como no caso do Covid, da dengue hemorrágica, em que a gente tem falta de produção do fibrinogênio pela condição clínica da pessoa, ou uma insuficiência hepática transitória, pela gravidade da doença que a pessoa tem, ou por um consumo da formação de coágulo, por causa da gravidade da doença que a pessoa tem, alguma coisa que leve a uma transitoriedade na quantidade de fibrinogênio disponível, a gente pode ter a CIVD, né, que a gente vai discutir na semana que vem. Então, é muito importante que vocês saibam a importância do fibrinogênio biológico para a gente entender essas doenças que a gente vai comentar. E aqui, para ilustrar para vocês, né, como que a fibrina, né, que a gente fala do coágulo, a gente não tem imagem de como ele é, né? Então, aqui a microscopia eletrônica trouxe para a gente essa maravilha de entender como que é o coágulo, né? Um emaranhado, é uma rede de emaranhado, esse é o coágulo. Uma rede de emaranhado de fibrina, cheia de plaquetas, cheia de célula, que faz com que ali tenha uma diminuição do fluxo sanguíneo. E aqui, para resumir tudo que a gente falou da cascata de coagulação, e para falar para vocês que, mais ou menos desde 2015, a gente tem esse novo modelo celular de hemostasia. Por que tem esse nome, modelo celular? Porque aqui a gente conseguiu englobar a ação da plaqueta, coisa que a gente não entendia antigamente. Na minha prova, é óbvio que eu não vou querer especificamente, por favor, me fala o modelo celular da hemostasia. Eu não vou ser tão específica, tá, gente? Porque vocês estão se formando para médicos generalistas. Se vocês entenderem as etapas da coagulação, os fatores, como eles são ativados, para mim já está perfeito e para a vida clínica de vocês também. Então, assim, quando eu pedi discuta ou descreva a cascata de coagulação, vocês podem usar tanto o modelo antigo quanto esse modelo celular.
O que eu apenas quero que vocês entendam, e que vocês escrevam, é que a gente tem todos esses fatores, qual é o principal fator para ativar a fibrina, como que a gente tem a ativação do fator 10. Se vocês escreverem isso de forma coerente e científica, não me interessa qual foi, se foi um conhecimento mais antigo ou mais moderno, tá bom? O importante é que vocês tenham um conhecimento firmado para entender a coagulação. Então, hoje em dia, esse modelo celular, ele é dividido em iniciação, amplificação e propagação. E a gente vai ter a ação da plaqueta principalmente na amplificação e na propagação. Na iniciação, praticamente, a gente vai ter a ação aqui do fator 7 com o fator 3, que a gente já conhece. O fator 7 e o fator 3 vai ativar o 10, como a gente já sabe, pela via extrínseca da coagulação. O 10, de uma vez ativado, se junta ao 5 e ativa o 2. Então, tudo certinho, tá? Muito bem. Pela via da amplificação, a gente vai ter o 10 ativado também, por esse mesmo mecanismo extrínseco, né? Ativação do 7 com o fator 3. Esse fator 10 aqui ativado, ele vai, né, a se juntar ao fator 5, como a gente já viu, né? E esse aqui é o 9, tá, gente? Esse fator 9 vai ser ativado pela amplificação da plaqueta, como a gente já viu lá naquele outro diapositivo. Esse fator 9 ativado ou pelo fator 11 e pelo fator 12, como a gente já viu na via intrínseca, ou pela ação plaquetária, vai se juntar com o 8, e o 8 vai, então, junto com o 9, fazer o complexo tenase e ativar o fator 10 com o 5. Como a gente já viu. E lembrando que o fator 5 pode ser ativado sozinho, junto com 10, através da ação plaquetária. E aí a gente vai ter também a trombina ativando, alimentando esse complexo do fator 8, né? O 8 com von Willebrand vai estar sempre ligado, porque o 8 e von Willebrand são produzidos no endotélio, como eu já comentei. Mas o fator 8 ativado se junta ao 9, alimentando o complexo tenase e o complexo protrombinase, que é o 5 com 10. E o 5 com 10 também vai ser alimentado pela própria trombina, né, que vai ser ativado, o ativador da trombina, a própria trombina também vai ativar o próprio 5, e o próprio trombina vai ativar o 11, né, como a gente já comentou no diapositivo anterior, né. Esse 11, ele pode ser ativado pelo 12 também, na via intrínseca, e seguir ativando o 9 também. E o 9 ativado, como a gente já comentou, se junta ao 8 e, consequentemente, a ativação do complexo do fator protrombinase, que é o 5 por 10, ativando de novo a fibrina. A formação de fibrina pela protrombina. Então, gente, é tudo ligado, tá? E essas 3 etapas, assim, é a explicação do modelo celular com ativação plaquetária. Esses artigos aqui eu vou disponibilizar para vocês no Aprender, tá bom? Bom, e aí a gente acabou a formação da fibrina, mas a gente não acabou a hemostasia. Para a gente voltar a ter o equilíbrio de novo daquela nossa balança do começo da aula entre os fenômenos trombóticos e hemorrágicos, a gente precisa que esse coágulo seja diminuído, né? Ele não cresça demais, e para esse coágulo não crescer demais e para ele ser fragmentado, digerido, digamos assim, esse coágulo precisa de diálise dele, né? Que é chamada fibrinólise. A fibrinólise, então, vai ser uma das últimas etapas do fenômeno hemostático, e ela se dá pela ativação do plasminogênio. O plasminogênio ativado, ele vai fazer com que a plasmina, né, que é o plasminogênio ativado, faça a digestão desse coágulo em vários fragmentos de fibrina. E quem que ativa a plasmina? O principal ativador da plasmina chama-se fator ativador do plasminogênio tecidual. A própria lesão, o próprio trauma faz esse fator ser liberado. Então, na medida que o próprio trauma ativa o colágeno, o próprio trauma ativa o fator tecidual, o próprio trauma expõe o cinogênio,
o próprio trauma do tecido faz tudo isso, ele também, o próprio trauma, o próprio tecido, vai produzir esse fator ativador de plasminogênio, porque se isso não acontecer adequadamente, né, a gente acaba tendo muita formação de coágulo. Por quê? Porque, à medida que a fibrina vai sendo ativada, esse plasminogênio, essa plasmina, não deixa aquele coágulo ficar gigante, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter também um mecanismo de fibrinólise bem funcionante. A gente tem falta no mecanismo de fibrinólise, a gente pode ter formação de coágulo demais. E se a gente tiver efetividade demais, trabalho demais da fibrinólise, a gente também pode ter formação de coágulo de menos. Então, a gente pode ou trombosar ou sangrar. Então, aqui resumindo, como se dá a fibrinólise, né? O plasminogênio ativado, lembrando que o plasminogênio também vai ser ativado por outros fatores, como o próprio fator 12, que é o fator 13, que não está aqui nesse slide, pelos próprios tecidos e pelas células macrofágicas, tá? Tudo isso vai ativar o plasminogênio a virar plasmina, e essa plasmina vai, então, fragmentar a fibrina em vários pedaços. Um dos fragmentos mais conhecidos por nós médicos é o dedímero, é o fragmento D, né, que é um exame, que é o exame chamado dedímero, que está tão sendo usado atualmente pelo COVID, né. Então, o que esse exame fala para a gente? Quando a gente tem um paciente com COVID, que está com falta de ar, e o médico pede dedímero, o que o médico quer saber? Ele quer saber se está formando coágulo demais. Ele quer saber se a plasmina está sendo ativada demais. Essa que é a pergunta, né? Porque, então, quando a gente pega um paciente assim, muito inflamado, como é o caso da COVID, e dosa o dedinho, a gente quer saber quanto que ele está inflamado e quanto que está... Professora, ficou mudo. O áudio parou. Aí voltou, gente? Voltou, mas está falhando agora de novo. E agora? Voltou? Alô? Ixi, está saindo tudo falhado. Vocês estão me ouvindo de novo? Agora sim. Estão me ouvindo bem de novo, normal? Tudo bem? Vocês estão vendo? Tranquilo? Sim. Então, recapitulando, então o dedímero, ele é um fragmento dessa fibrina, tá? A gente tem outros fragmentos e a gente pode dosar esses fragmentos. O dedímero é um exemplo de exame. A gente tem ainda os fatores, os produtos de degradação do fibrinogênio, que a gente pode dosar isso em laboratório. E esses produtos de degradação do fibrinogênio, fisiologicamente, no corpo da gente, eles vão ser eliminados por quê? Pelos macrófagos dos tecidos. Então, a natureza é muito sábia, né? O próprio tecido vai fagocitar esse resto de fibrina e o vaso, e o tecido volta ao normal. Então, é muito fantástico ver a fisiologia, ela é muito sábia, essa fisiologia da gente, né? E se a gente tem algum erro em qualquer uma dessas etapas, a gente tem uma doença. Por isso que é muito importante eu ficar falando de fisiologia de novo para vocês, tá, gente? Bom, para completar ainda a fibrinólise, a gente vai ter, então, o ativador plasminogênio tecidual, que é o principal, chamado TPA, tá? Que vai ativar essa plasmina e vai fazer a lise do coágulo, tá bom? Aqui, para vocês verem, né, que a gente também não consegue imaginar como que o macrófago trabalha, né, gente? Então, eu achei muito legal essa imagem, eu trouxe para vocês
poderem ficar imaginando, né, que nem eu e o Bressa ficamos imaginando hematologia, vocês ficarem sonhando também, né, gente? Então, aqui o macrófago, fagocitando. Nossa, é muito interessante. Aqui ele fagocitando a bactéria, tá bom? Aqui também fagocitando outro germe, que eu não sei se é uma bactéria aqui também. E aqui, essa imagem aqui de baixo, a gente tem um macrófago que a gente vê dentro da medula óssea. E aqui o citoplasma dele. E ele fagocitando um monte de bichinho. Esses bichinhos aí que parecem, tá vendo? Ó, tem um pontinho em cima e uma barriguinha embaixo, ó, um pontinho em cima. Esse daí é a leishmania, é o calazar, a leishmania SP, que provoca a leishmaniose, tão conhecida aqui na nossa região. Então, aqui é um macrófago da medula óssea, cheio de leishmania dentro dele. Então, a gente faz muito esse exame de medula para ver se a pessoa está com leishmaniose, tá? A gente também pode ver esse macrófago dentro do baixo, que a punção esplênica é mais complicada que a punção de medula óssea, né? A punção de medula óssea é um exame bem mais fácil de ser feito. A punção esplênica tem muito mais complicações por questão de sangramento do baço, é um órgão muito sanguíneo, né? Muito cheio de sangue. Então, a punção esplênica tem que ter muita técnica, muita experiência, mas a punção de medula óssea é mais fácil, então é um exame mais feito. E aí a gente consegue enxergar aqui, né, o macrófago. É muito, muito legal essa imagem. Então, gente, esse sistema fibrinolítico, ele se dá pela ativação do plasminogênio, principalmente pelo ativador tecidual do plasminogênio, que é o TPA, como a gente já falou, mas a gente tem outras vias, tá? Que é a via da uroquinase, para ativar o plasminogênio também. Então, a natureza sempre tem mais de uma via para garantir que a gente tenha equilíbrio, né? Tá bom? Então, a gente tem essas duas vias, mas a via mais usada, a via mais comum é a via do ativador do plasminogênio tecidual. E para completar a hemostasia, a gente não acabou ainda, né? A gente precisa falar dos inibidores da coagulação. Porque a gente falou da via extrínseca, a gente falou da via intrínseca, falou da via extrínseca, a gente falou da formação do ativador da protrombina e trombina, mas a gente não falou de quem é que vai inibir esses fatores da coagulação. Os principais inibidores da coagulação são fisiológicos. É a proteína C, a proteína S, que são os principais inibidores. Essas proteínas vão inibir principalmente a ativação do 5 e inibir principalmente a ativação do 8. Então, quem são esses inibidores da coagulação? Esses inibidores da coagulação, eles são fatores que ficam no vaso, né? E eles são responsáveis com que esses fatores, especialmente os 5 e 8, sejam inativados, mas também outros fatores, como, por exemplo, o 12, o 11, o 9 e assim por diante. A gente vai ter esses que eu já falei, a proteína C e a proteína S, que inclusive estão juntas, né? A proteína S amplifica a ação da proteína C, e a proteína C, junto com essa, inativa o 5 e o 9, especificamente. A gente vai ter a trombomodulina também fortificando a ação da proteína C. E a gente vai ter outros fatores, como, por exemplo, a heparina e a antitrombina, tá? E o inibidor, tá, do plasminogênio. Também existe um inibidor do plasminogênio, tá? Ele é natural, ele é fisiológico, e ele também vai ajudar a inibir a coagulação. Inespecificamente, eles vão mais ou menos em todos os fatores, tanto ele quanto a antitrombina 3, tá bom? E a heparina, a gente tem heparina fisiológica. A gente tem heparina dentro do nosso corpo, mas ela é pouca, tá? Ela é produzida pelos mastócitos e pelos basófilos, né? Os mastófilos no tecido e pelos basófilos no sangue, né? E essa heparina, ela é usada no nosso corpo para evitar situações de muita de descompensação desse equilíbrio de formação de coágulo, né? Então, sem esses inibidores, a gente também poderia ter um desequilíbrio na formação muito intensa de coágulo.
Então, por isso que é muito importante a gente entender que, além da formação do coágulo com hemostasia primária e secundária, a gente tem a ação da fibrinólise, né, que é a contenção desse coágulo e a digestão desse coágulo, digamos assim, mas a gente tem que ter a inibição desses fatores que foram ativados. E sem esses inibidores fisiológicos ou deficiência deles, a gente pode ter doenças trombóticas. Então, resumindo, a antitrombina 3 inibe praticamente todos os fatores, e a proteína C e a proteína S inibem especificamente o 8 e o 5. Tudo bem? E a gente vai ter os inibidores do plasminogênio, né, que a gente já comentou, também para regular esse sistema fibrinolítico, porque se a gente tiver plasminogênio demais, também a gente pode correr o risco de ter sangramento. Então, a gente não pode ter plasminogênio de mais e nem de menos. Então, a gente tem um mecanismo de inibição que não é um mecanismo tão grave, tá, gente? Atualmente, a gente vê muitos médicos, principalmente médicos que mexem com fertilização, problemas de aborto, estudando a via do pai, da inibição do plasminogênio. Mas essa via, ela não é tão importante, tá? Ela, claro, ela é uma via que pode favorecer, sim, há uma tendência, mas a gente sabe, tem estudado cada vez mais, mas tem muitas perguntas ainda e poucas respostas, mas a gente sabe que ela, com as outras vias ativas normalmente, com a formação do coágulo normalmente, com o equilíbrio da produção de plasmina normal, a gente não tem tanto risco dessa via aqui ser formadora de coágulo sozinha. Deu para entender? Então, se a gente tiver as outras vias bem efetivas, essa daqui ela pode ser até um pouco eficiente demais ou até um pouco ineficiente, que ela não vai dar muita repercussão clínica. Muito dificilmente. Ainda não se tem respostas completas, mas a gente sabe hoje em dia que ela não é tão importante como se achava antes, assim, no sentido clínico, assim, de dar doença clínica grave. E, assim, para completar essa aula de fisiologia, eu já acabei de falar a parte fisiológica, eu só quero que vocês entendam os exames, sabe, gente? Porque eu sei que vocês não estão ainda na fase prática, ainda vocês vão estar aí usando mais exames lá no quinto e no sexto ano, mas eu quero já trazer essas informações para vocês terem já em mente, quando vocês forem ver algum exame de algum parente ou um posto de saúde, ai, puxa, eu lembro dessa aula, a professora Rebeca disse tal coisa, né? Porque é muito comum o médico pedir uma avaliação de hemostasia, né? É muito comum o médico pedir o hemograma, o coagulograma, para fazer um procedimento, até mesmo procedimentos mais simples, né? Não necessariamente somente cirurgias, mas é muito comum a prática médica a gente pedir esses exames para avaliar a coagulação. Então, eu não vou, na minha prova, colocar nenhum exame sem uma variação normal para vocês terem, tá, gente? Porque eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Mas eu vou mostrar para vocês o que é os valores normais desses exames, tá bom? Então, por exemplo, no hemograma completo, a gente vai ter a contagem de plaqueta com uma avaliação primária da hemostasia primária, né? Com uma avaliação um dado de avaliação da hemostasia primária. A gente pode, nesse hemograma, olhar a contagem, que é a variação, como a gente já comentou, de 150 mil a 400 mil, mas a gente também pode olhar, né, pedir para o farmacêutico, para o bioquímico, olhar como que estão essas plaquetas. Vocês viram lá naquele diapositivo que eu mostrei anteriormente, que existem as macroplaquetas. Vocês viram o tamanho da plaqueta. Então, às vezes, a paciente está com a plaqueta baixa e a avaliação do bioquímico é imprescindível para você saber se é uma doença, né? Se é uma púrpura, por exemplo, que a gente vai discutir semana que vem. Então, olhar o hemograma, ver essa contagem plaquetária e também pedir informações de como é a morfologia dessa plaqueta, pode te ajudar a fazer diagnóstico, tá bom? A gente tem, para completar a hemostasia primária, né, que é aquela do vaso da plaqueta que a gente já comentou, a gente tem mais alguns dois exames. O tempo de sangramento é o exame mais usado. O tempo de sangramento, eu acho que muitos de vocês já fizeram. É aquele de furar a orelha. Fura a orelha, aí a mulher fica colocando um papelzinho até parar de sangrar e conta quanto tempo, né? Ela fica com um relógio, com um cronômetro, e fura a orelha e fica contando o tempo.
É um exame muito antigo, que, assim, tem muitas críticas, tá? A vigilância sanitária até recomenda não usar mais ele como parâmetro para agregação plaquetária. Mas, infelizmente, é o exame que a gente tem mais facilmente disponível. Então, se você tiver com um paciente que tem algum sangramento atípico, que você acha que pode ser disfunção plaquetária, às vezes só temos o tempo de sangramento para nos dar a entender a função dessas plaquetas, infelizmente, tá? O ideal é a gente ter um exame chamado teste de agregação plaquetária. Sempre é disponível. E assim, mas não pode escolher o exame aqui imprudente e mandar para São Paulo, por exemplo? Não dá, porque o exame de agregação plaquetária, ele deve ser feito na hora, né? E tem um questionário a ser respondido. Se o paciente estiver tomando antiagregante plaquetário ou algum tipo de anti-inflamatório não hormonal, pode dificultar o teste de agregação plaquetária no aparelho. Então, você precisa saber desses dados, e você precisa, se ele tiver ação de algum remédio, colocar algumas substâncias dentro do teste para poder ver, para ativar melhor essa plaqueta, como algumas substâncias que, inclusive, vão imitar a fisiologia. Por exemplo, nós temos uma substância que a gente joga junto do tubinho para esse teste aqui, que se chama ristocetina. Essa substância, ela é como um ativador de plasminogen, ela é um ativador de von Willebrand. Ela é uma substância que ativa o von Willebrand, né? Fisiológico, só no tubo, entendeu? Então, é uma substância que nos ajuda a entender se tem deficiência de von Willebrand. Se a gente joga essa substância dentro do tubo e passa no agregômetro de novo, e melhora a agregação plaquetária, quer dizer que está faltando von Willebrand. Então, é muito importante esse exame ser feito na hora. Então, por isso que tem que ter o exame, né? A gente até poderia ter ele, o aparelho, por comodato em alguns laboratórios, mas é muito difícil manter o aparelho, porque, graças a Deus, as doenças de plaqueta são raras, né, gente? Então, como não tem um volume muito grande, é muito complicado o laboratório conseguir manter um aparelho sem muito uso, né? Então, acaba que a gente não consegue ter em alguns locais, inclusive cidades grandes como a nossa, um teste de agregação plaquetária adequado. Então, se você, muitas vezes, tem um paciente que você suspeita que ele tem um erro na hemostasia primária, você usa o tempo de sangramento na sua prática clínica e, consequentemente, tem que encaminhar ou para o especialista ou para fora da cidade que você está para fazer uma agregação plaquetária adequada. Tá? O tempo de sangramento vai ter uma variação aí de 1 a 3 minutos, que é o do lóbulo da orelha, que é a técnica de Duke, que a gente mais usa. Tem a técnica de IVE, mas é muito pouco usado no Brasil. Tá? E esses exames de tempo de sangramento só podem ser utilizados para tentar avaliar disfunções plaquetárias. Mas é claro, né, gente, é um exame que tem muitas limitações, porque depende de quem está fazendo, e é um exame de técnica antiga demais, né? Então, o ideal era fazer um teste de agregação plaquetária sempre, mas muito difícil. Tá? Nas situações que a gente tem tempo de sangramento prolongado, né, a gente pode ter doenças, né? Doenças relacionadas à qualidade da plaqueta, doenças relacionadas à quantidade da plaqueta, doenças relacionadas à função da plaqueta e doenças relacionadas à ação do vaso, que é a hemostasia primária, tá bom? E, assim, a gente tem o teste de agregação plaquetária, que é o ideal, né, que é usado realmente quando a gente quer ver a qualidade dessa plaqueta, né? Deve ser sempre visto se o paciente está usando algum agregante, né, plaquetário. O método que a gente usa é chamado de método de Bohr, nessa máquina de agregação plaquetária. A gente pode usar várias substâncias que vão tentar imitar a situação fisiológica, né, principalmente a ativação do von Willebrand, tá bom? E aqui é o aparelho, né, que é o agregrômetro. Não é um aparelho grande, né, é um aparelho bonitinho, pequenininho, vai sair uma curva aqui dele, mas infelizmente é um aparelhinho que, para você manter ele, precisa ter uma demanda e toda uma questão. No Brasil, assim, no interior, aqui em São Paulo, a gente tem universidades que fazem pesquisa de coagulação. Unicamp, USP Ribeirão Preto e USP São Paulo. Depois a gente só vai ter mesmo hospitais de alto custo, Einstein, Sírio, que tem laboratório próprio, Fleury, né, só vai conseguir ter nesses lugares que também usam como pesquisa clínica, né.
E, por fim, o teste de triagem para a coagulação, para a via da hemostasia secundária. A gente sempre tem que ter em mente que a gente vai ter os testes de triagem, tanto para a via extrínseca quanto para a via intrínseca, né? E esses testes, a gente, lembrando aqui da cascata de coagulação de novo, né? A gente vai ter a via intrínseca e a via extrínseca, e a gente vai ter o TTPA como um exame que avalia a via intrínseca, e o TP, o tempo de protrombina, como um exame que avalia a via extrínseca, né? Por que a gente usa esses nomes, né? Pelo seguinte, gente, é mais fácil, visualmente, a trombina ser ativada pela ativação do 3 com 7 ou pela via do fator 12 em diante. É mais fácil que a trombina seja ativada visualmente pela ativação do 3 com 7. Então, por isso que o tempo de protrombina é o tempo em que o 7 leva para ativar a protrombina. E o TTPA é o tempo de tromoplastina parcial ativado, é o tempo que o 12 leva para ativar o 10, o fator 2, que é o protrombina. E como é que a gente... E por que tem esse nome de tempo da tromoplastina parcial ativada? Porque a gente lembra que o fator 12 também é chamado de fator tromboplastino, né? Ou o fator de Ragemann. Então, por isso que a gente tem esse nome. Então, o TTPA é um exame que avalia os fatores da via intrínseca, e o TAP, ou TP, é o exame que avalia os fatores da via extrínseca. E a gente vai ter ainda a via comum, que é a via depois da ativação do 10 com 5. Essa via vai ser avaliada por quê? Pelo tempo de trombina, que é o tempo da trombina ativar a fibrina, tá bom? Então, se a trombina estiver ativada normalmente formando fibrina, se tiver no tempo adequado, quer dizer que a gente não tem erro nenhum aqui na via comum. Então, via extrínseca, via intrínseca e via comum. Tempos de exames de triagem, TAP, TTPA e TT. Então, resumo dos exames de triagem. Tempo de sangramento e contagem de plaquetas, com visualização de plaquetas sempre que possível, avaliando a via da hemostasia primária. Tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado e tempo de trombina, avaliando a via extrínseca, a via intrínseca e a via comum. Então, são esses os exames de triagem. Se o paciente vai fazer alguma cirurgia e esses exames estão todos normais, provavelmente ele não vai ter nenhum motivo para ter algum sangramento atípico. E se ele tiver algum sangramento atípico na cirurgia, você deve saber que deve revisar a cirurgia, porque deve ser algum vaso, alguma coisa que ficou sem hemostasia, pinçamento adequado na hora. E não realmente por um distúrbio da coagulação, um distúrbio da hemostasia. Tudo bem, gente? Aqui, resumindo, os exames, né, qual é o parâmetro dele, o TTPA geralmente de 35 segundos, o TAP é de 12 segundos e o tempo de trombina de 5 segundos. Aqui exemplos, né, por exemplo, se a gente tiver um TTPA prolongado, ou seja, a via intrínseca acometida e a via extrínseca normal, as deficiências provavelmente serão nos fatores chamados grupos dos hemofílicos, que a gente vai discutir semana que vem. Principalmente o 12, o 11, o 9 e o 8. Se a gente tiver um TAP prolongado, né, que é o tempo de protrombina prolongado, TTPA normal, a gente vai ter provavelmente a deficiência do 7. Se a gente tiver tanto o TTPA quanto o TAP prolongado, a gente vai ter provavelmente uma deficiência na via comum, né? É o mesmo raciocínio se tivesse um tempo de trombina alargado, né? Então, deficiência do 7, do 5, do 2 ou do 1. E se a gente tiver tudo normal, a gente pode ter uma situação muito rara, que é a deficiência do 13 e o paciente ainda sangrar. Mas isso aqui é absolutamente raríssimo, né? Em todo esse tempo de hematologia, eu não conheço ninguém que tenha deficiência do 13. É muito raro isso, tá? E bem questionável também. Muito bom. E a gente pode ainda finalizar testando os exames, né? A gente pode testar todos esses fatores da coagulação. Isso sim a gente consegue dosar e encaminhar de qualquer lugar, tá? Não precisa ter o aparelho, né? E a gente pode fazer a avaliação da fibrinólise, que é o dedinho, o principal exame que eu comentei para vocês, e os produtos de degradação do fibrinogênio, chamado
PDF. A gente pode testar tudo isso. Tá bom, gente? Então, esses são os exames, a fisiologia da coagulação, a referência bibliográfica para vocês lerem, tá? E antes de eu terminar e falar da referência, eu queria só mostrar mais uma coisinha para vocês. Só rapidinho, tá, gente? Eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês, que é a aula da próxima semana, mas eu queria já dar uma introdução à semiologia, para a gente só falar de doenças na próxima semana, tá bom? Tudo bem, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem, Pro. Tudo certo, professor. Já está terminando, tá? Fiquem tranquilos. Então, só para a gente terminar, eu vou rápido. Vocês estão conseguindo ver o diapositivo? Sim. Eu vou rapidamente falar com vocês sobre a anamnese, a semiologia das doenças hemorrágicas e trombóticas. O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai conversar com essas pessoas e quais são os pontos que a gente deve prestar bastante atenção para a gente não ter nem complicações nos nossos procedimentos e nem nenhuma dúvida do que a gente está dando de remédio para esses pacientes. Então, a gente deve ter na nossa anamnese sempre observar a idade, né? Pessoas mais jovens são pessoas que são mais ativas, pessoas mais idosas são pessoas mais acamadas, menos ativas. Então, pode ser que a gente precise associar a fisioterapia ou a ajuda de outros profissionais para aquela pessoa, para evitar fenômenos trombóticos, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter em mente a idade, se a pessoa é muito jovem ou muito idoso, o sexo, né, que as mulheres, por exemplo, usam muito anticoncepcional, né, usam muito hormônios, né, a profissão da pessoa, né, por exemplo, o educador físico, com a doença que sangra, é complicado ele trabalhar, né. Então, a gente tem que ter em mente sempre na identificação esses 3 itens principais, tá? Na HMA, a gente tem que, tanto no fenômeno trombótico, quanto no fenômeno hemorrágico, ver quando que esse fenômeno começou, a frequência com que isso tem acontecido, né? A relação com algum fenômeno a mais, com trauma, no caso das hemorragias, e outros fatores, no caso das tromboses, né? Alguns remédios, principalmente, né? E as características das lesões que acontecem, né? Por exemplo, uma pessoa que trombosa 2, 3 vezes na mesma perna. Essa trombose provavelmente, será que não é sequela? E o paciente está confundindo o edema com nova trombose? Então, isso precisa ficar na nossa mente, né? Quando foi que as coisas iniciaram, com que frequência, a relação que elas têm e as características das lesões. Se for sangramento, que tipo de sangramento é? É uma petequia? É uma hematoma? É uma equimose? Tem relação com trauma? Não tem? Isso pode te dar dados semiológicos para você fechar o diagnóstico ou ajudar no tratamento. Nos antecedentes fisiológicos pessoais, né, a gente tem que ter a noção dos antecedentes fisiológicos, perguntar como foi a menarca daquela moça, daquela mulher, como foi as gravidez, as gestações dela, como foi os partos, né? Eu estou com problema de plaqueta hoje, estou sangrando gengiva, minha gengiva está sangrando hoje, mas a minha menstruação sempre foi normal. Eu já tive 3 filhos de cesárea, eu não tive nenhum sangramento atípico. Então, provavelmente, essa minha doença de plaqueta não é familiar. Essa minha doença de plaqueta não é genética. É uma doença de plaqueta que eu desenvolvi, né? Então, esses dados semiológicos são muito importantes para a gente poder raciocinar, tá? Então, os dados fisiológicos de menstruação, de gestação, de parto, de dentição, de desenvolvimento motor, se a criança começa a andar e começa a aparecer sangramentos atípicos, sangue dentro das articulações, então a gente pode estar diante de doenças genéticas. Então, é muito, muito importante observar os sinais do fluxo sanguíneo e tomar cuidado, né, gente? Às vezes nós mulheres, a gente começa a menstruar muito e acha até, começa a se acostumar, né? O ser humano se acostuma com tudo. Até ficar em casa a gente está se acostumando, né, gente? Então a gente se acostuma com tudo.
Então, a mulher às vezes pode achar que a minha menstruação é normal, eu fico 10 dias menstruada, uso 5 pacotes de absorvente, mas coitada, ela acaba se acostumando, né? Então, vem outras consequências, como anemia, falta de ferro e outros problemas consequentes à menorragia, metrorragia, e às vezes a gente tem que ser incisivo na nossa anamnese. Perguntar mesmo, mas quantos dias a senhora fica menstruada? Quanto a senhora usa de absorvente? O absorvente, ele fica muito cheio, muito pesado, vaza na roupa, vaza na cama, são dados que podem, que às vezes o paciente não percebe. E se você não tiver perguntado nos antecedentes fisiológicos, você pode ser incisivo na IDA também, tá? No interrogatório de diversos aparelhos, tá? Nos antecedentes patológicos, lembrar sempre, gente, medicação. Né? As pessoas usam muitas medicações e acham que não tem efeito colateral no sangue, mas pode ter. Né? Principalmente, eu tomei remedinho para dor. Mas qual foi o remédio para dor? Foi o Voltaren, foi o Cataflam. Então, às vezes, por isso que está com petequia hoje. Né? Então, o remédio, ele pode ser justificativa para uma complicação ou para um aparecimento de um sintoma que não tinha antes, tá bom? Ver os traumas anteriores, as cirurgias prévias, como que foi a hemostasia nessas situações, ver situações de mobilização, principalmente, eu já operei o fêmur e tive trombose. Então, essas situações podem te ajudar a ter condutas agora, né? Não, se você já teve trombose antes, vamos usar um anticoagulante agora. Né? Nos antecedentes patológicos, perguntar sobre algumas doenças que mexem com aquele de Charcot, por exemplo, neoplasias, né? Hipertensão arterial, Charcot não, de Vicho, né? Como neoplasias. Lembrar situações clínicas como hipertensão arterial que podem favorecer ou trombose ou sangramento, né? Então, ficar atento a essas questões imunológicas. Nos antecedentes familiares, perguntar sempre de hemorragias na família, de tromboses, infartos e situações como abortos, né, que podem estar justificando o que a pessoa está manifestando agora. Nos hábitos e vícios, perguntar sempre a alimentação da pessoa, porque a pessoa que tiver um alcoólatra, por exemplo, que tem uma alimentação rica em bebida alcoólica e pobre em vitaminas com vitamina K, pobre em legumes verdes, por exemplo, ele pode estar com muita deficiência de vitamina K. Então, esse dado tão simples da semiologia pode te ajudar. Atividades físicas, né, que você vai ter que diminuir ou aumentar de acordo com a hemorragia ou trombose. O uso de anticoncepcional, que a gente já frisou isso lá nas medicações. Então, se tiver perguntado lá, tem que perguntar aqui nos hábitos. Tabagismo, obesidade, tudo isso aí tem que ser perguntado, porque são fatores que contribuem para a trombose, né? E lembrar sempre que o IDA, ele serve como um importante revisor, né, gente, de toda a nossa anamnese, né? Às vezes, a gente, no começo da profissão, a gente pode ter dificuldades para fazer IDA, né? Principalmente vocês que agora que vão começar a fazer mais história clínica, mas não deixem de fazer IDA, percam um pouco de tempo, se acostumem a fazer. A anamnese, ela é sistemática. Se a gente não faz ela repetidamente várias vezes, da forma técnica, a gente tende a esquecer. E aí o que acontece? A gente pode precisar usar ela mais para frente, de forma mais completa, e a gente não lembra, porque a gente não faz. Então, vocês precisam fazer bastante anamnese completa na fase que vocês estão, tá? A fase agora do 5º, do 6º ano, do 8º termo em diante, né, que é a fase que vocês também estão bastante ambulatório também, a fase que vocês estão indo ao posto de saúde, fica mais um pouquinho, perde mais um tempo, faz uma anamnese melhor, não tem problema, tá bom? Vocês precisam treinar bastante isso aí para ficar sistematizado na cabeça de vocês, tá bom? E aí, quando a gente sistematiza bem, a gente acaba não se importando mais, a gente começa a ficar rápido no nosso interrogatório de diversos aparelhos, né? Porque a gente direciona mais o paciente para as perguntas que a gente tem
que fazer sem, claro, induzir ele a nada, tá bom? No exame físico, é muito importante você procurar examinar bem a pele do paciente, não só onde ele aponta, tá, gente? Então, se puder olhar as costas, se puder olhar a barriga, olhar as pernas até a coxa, né, olhar os braços completos, é melhor. Porque você, às vezes, não vê manchas em alguns locais, e o paciente, às vezes, não viu, por exemplo, nas costas, ou não se apercebeu, né? Então, é bom você olhar o paciente no exame físico geral, ele por inteiro, para você ver essas lesões, principalmente lesões de sangramento. As lesões de sangramento seriam a púrpura, as petequias, as equimoses e os hematomas. A púrpura seria acúmulo de sangue na pele, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. As petequias seriam pequenas hemorragias puntiformes, tá? Que quando a gente aperta não somem. As petequias são diferentes de telangiectasias. As telangiectasias a gente aperta e elas somem, né? É do vaso. A petequia não, a gente aperta e não some, porque há extravasamento de sangue. A gente pode ter as equimoses, que são extravasamentos maiores de sangue do subcutâneo, e os hematomas, que são coleções mesmo de sangue. A gente pode ter hematomas, tanto nos músculos, como também nas articulações, que são chamados de hemartroses. Vamos ver uns exemplos. Então, aqui nós temos o exemplo de púrpura, né, que é uma púrpura que não é de plaqueta, é uma púrpura de vaso, né, a gente vê aí uma lesão superficial e vascular, que é a púrpura de Raynaud-Chulager. A gente tem aqui as petequias e aqui uma equimose. Né? As petequias, que são diferentes de telangiectasias, elas não desaparecem a dígito-pressão. E a gente tem aqui uma equimose e aqui uma hemartrose, né? Um acúmulo de sangue dentro da articulação. E aqui uma hemorragia, né? Pessoa sangrando, né? A gente chama de gengivorragia porque é um sangramento gengival, mas não deixa de ser hemorragia. E, para a gente terminar, a semiologia trombótica, né? A gente tem a semiologia da trombose venosa e a semiologia da trombose arterial. Aqui a gente começa com a semiologia da trombose venosa. A trombose venosa a gente pode ter a trombose crônica, que dá essa cor, né? Que é uma cor mais escura da pele, né? Mais visível em pacientes que sofrem com a circulação deficiente há mais tempo, e a gente pode ter o edema como uma forma mais manifestante aguda, né? O edema nos dá a ideia de até onde está a trombose. Por exemplo, nessa perna aqui, à direita de vocês, ela está totalmente demasiada, até a coxa. Aqui, à esquerda, a gente só tem a panturrilha mesmo demasiada. Então, sempre olhar esses sinais de cor da pele e de edema na trombose venosa. Lembrando que a trombose venosa, a gente não vai ter alteração de temperatura da pele, tá? Diferente da trombose arterial. Então, a gente vai ter 3 sinais clínicos na trombose venosa. A gente vai ter o sinal de Romax, que é a dor na panturrilha, a dorsiflexão do pé. A gente vai ter o sinal de bandeira, muito usado, né, o mais conhecido, que é o empastamento da panturrilha, né? E a gente vai ter o sinal de Bancroft, que é a dor na musculatura da panturrilha quando a gente comprime um pouco sobre a estrutura óssea. Então, esses 3 sinais, os mais usados, o Roman e a bandeira. E lembrando, né, que é de Bichel, né, a gente vai ter, para a gente ter um fenômeno trombótico, a gente tem a lesão vascular, a gente tem a estase venosa e uma situação de hipercoagulabilidade, que foi o erro da fisiologia que a gente discutiu até agora, né? Então, a gente, para ter uma trombose, a gente tem que ter essas coisas acontecendo. E na trombose arterial, a gente vai ter outros sinais e sintomas, né? A gente vai ter a palidez, a gente vai ter a acrocianose, né? Com gangrena, com necrose, tá bom? Diferentemente lá da trombose venosa, que a gente pode ter cianose, aquela cor mais azulada, mas a gente não tem a gangrena associada. E se a gente tiver um pouco de cianose na trombose arterial, geralmente ela é moteada, né? Ela é frustra, ela não é completa. E ela só vem, isso acontece depois da palidez, né? A trombose arterial, ela é bem clássica, né? Tudo bem? E a trombose arterial também tem dor, né? Junto, claro que a trombose venosa também tem dor, mas a trombose arterial, a dor é mais aguda e mais intensa.
Aqui, esse diapositivo, para finalizar, a gente vai ter bem característico as diferenças clínicas da trombose venosa e da trombose arterial, tá bom? Dando enfatização, principalmente na trombose venosa, ao edema, né? E na trombose arterial, a dor, né? A palidez, tá bom? A olivedo reticular, que é esse morteamento que eu comentei, tá? E as situações clínicas que podem estar associadas nas tromboses. E aí, semana que vem, gente, a gente vai falar sobre as doenças da coagulação, tá? Eu queria aqui só lembrar para vocês os livros para vocês lerem, tá? Vocês têm o Tratado de Hematologia, do Zago, você tem o Hofbrand na biblioteca, na minha biblioteca, tá? E vocês também podem ler os livros clínicos de clínica médica, tanto o Lopes, quanto o Cesso, também eles têm bastante informações para vocês. Eu aconselho vocês lerem esses fundamentos de hematologia que tem na minha biblioteca de vocês. Ele é bem completo e bem condizente com tudo o que eu falei, tá bom, gente? E eu vou ficar disponível para qualquer dúvida que vocês queiram tirar, tá? E se vocês também quiserem estudar bastante o assunto da fisiologia e me perguntar na próxima semana, não tem problema, a gente vai ter mais o encontro da próxima semana e mais um outro encontro. No último encontro, eu vou tentar terminar as doenças e trazer caso clínico para poder ajudar vocês a compreenderem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo certo, professora. Bom, tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa?